Olá, sociedade de consumo pop, tá liberado almoçar e parece que chegou ao fim o mistério sobre o filme perdido da Marvel, que estrearia no dia 23 de julho de 2027, daqui a 2 anos só, quase 2 anos. Esse filme estava sem nome, mas o espaço estava reservado para um filme da Marvel, o que levantou especulações de qual seria esse filme que ficaria entre Doomsday, Vingadores Doomsday, e Vingadores Guerras Secretas. Teria que ser um filme de ligação, né, de conexão entre esses dois. E aí, especulações rodaram sobre um Thor 5, um Shang-Chi 2, explicando mais sobre os anéis, ou então, o que mais se falava, que era Doutor Estranho 3, que poderia falar sobre as incursões, explicar melhor o funcionamento do multiverso Marvel, uma coisa tão confusa que cada filme parece ter regras diferentes. E aí, agora temos a notícia de que rodou. Não vai ter, a Marvel decidiu que no ano que vem e no ano seguinte, 2026, 2027, apenas um filme. Para comparação, esse ano tivemos 3. Ano que vem vamos ter um só e um co-produzido, que é o Homem-Aranha. Brand New Day é co-produzido Marvel Studios e Sony Pictures, Columbia. Mais 2027, apenas expectativa para Guerras Secretas. Mais nada, tirando um ou outro, uma outra produção de televisão, de série, que ainda pode rolar, mas aí numa animação, uma série mais desconectada, fora da cronologia. E por que estamos falando disso? Porque o filme dos Simpsons foi anunciado ontem, um novo filme Simpsons anunciado, Simpsons 2, para essa data. Então não é uma notícia oficial. Kevin Feige não deu uma entrevista dizendo que, olha, estamos abrindo mão dessa vaga, porque não queremos flodar o ano de filmes Marvel, queremos nos concentrar e focar em Guerras Secretas, e não há necessidade de um novo filme Marvel 2027. Então abrimos mão para os Simpsons poderem exibir. Não rolou isso. Tá? Os Simpsons, que vai ser produzido pela 20th Century Studios, que é de propriedade da Disney, se colocou nessa data. Isso quer dizer que 23 de julho não é mais uma data Marvel. É uma data 20th Century Studios para os Simpsons. Aí você pode me dizer, pô, eles podem escolher outra data? A Disney tem várias datas durante o ano, e é daqui a quase 2 anos. Então, tempo há para achar um espaço para um filme Marvel. Ainda é possível que maio seja uma data possível. É possível que outubro seja uma data, 2 meses antes de Guerras Secretas, mas que tenha alguma coisa. Porém, o que está se concluindo com essa chegada dos Simpsons é que a Marvel realmente não tem planos para 2027 além de Guerras Secretas. Isso é reforçado pela entrevista, essa sim, do próprio Kevin Feige, onde ele fala que tá tudo bem o público ter saudades da Marvel. Tá tudo bem você ter uma saudadezinha. Não precisamos estar presentes o ano inteiro com novos filmes. Podemos fazer um calendário mais enxuto, que nosso erro passado foi apostar em muitos filmes e muitas séries ao mesmo tempo e não dar conta, o público ficar sobrecarregado, a nossa própria linha editorial de história ficar difusa e isso tudo prejudicar os resultados da Marvel. Então, ao que está aparecendo, realmente, somando a entrevista do Kevin Feige, onde ele já antecipa uma produtividade menor, um slowdown, como ele fala, e agora essa mudança de calendário, sai um filme Marvel, entra o filme Simpsons, dá pra gente concluir sim que 2027 apenas Guerras Secretas. Eu imagino que seja pela seguinte razão. Doomsday está prometendo um final cataclísmico. Um final que vai reconfigurar todo o universo Marvel. A história do mundo de batalha, indo buscar lá nos quadrinhos. Lembrando que não é uma adaptação direta dos quadrinhos, não é um remake em live action dos quadrinhos Guerras Secretas. É uma adaptação livremente inspirada nas 2 Guerras Secretas, dos anos 80 e dos anos 2000. Então tudo pode acontecer, mas o que está aparecendo, o que estamos recebendo de informações, de indícios até agora, é que nós vamos ter essa criação do mundo de batalha, que é um universo único feito de fragmentos de outros universos, o que pode unir então X-Men, Quarteto Fantástico, Vingadores, tudo na mesma página. Se isso acontecer, não há história para ser contada após Doomsday, porque o gancho de Doomsday vai ser tão pesado, tão importante, que não há outra história para se contar até Guerras Secretas.
Sim, você pode falar, mas a gente pode ter um filme que se passa em outro momento. Porque entre Guerra Infinita e Ultimato, você pode argumentar, foram feitos 2 filmes. Mas que filmes foram esses? Primeiro, Capitã Marvel. Capitã Marvel foi brevemente apresentada, né, provocada em Guerra Infinita, quando o Nick Fury usa o comunicador, e daí imediatamente temos um filme prequel, contando a história da Capitã Marvel lá nos anos 90, fora da cronologia. Capitã Marvel acaba bem antes de Guerra Infinita. Então é um filme prequel que não conta. Reuniu muita gente? Sim, o hype estava alto, o filme foi um sucesso. E depois tivemos Homem-Formiga e Vespa, que também é prequel. Homem-Formiga e Vespa se passa ao mesmo tempo de Guerra Infinita e termina ao mesmo tempo de Guerra Infinita com o estalar de dedo do Thanos. Nenhum desses 2 filmes no meio de Guerra Infinita e o Ultimato se viu de ponte para eles. Os 2 prequels. Poderia ser feito. Poderia ser um prequel. Poderia ter um prequel que se passa ao mesmo tempo de Doomsday com o Doutor Estranho. O Doutor Estranho, paralelamente aos eventos de Doomsday, tentando resolver a questão das incursões, e ele termina o filme dele exatamente no ponto onde o Doutor Destino vence. É o que nós estamos esperando, tá, gente? Não tô aqui dando spoiler e nem anunciando algo que só eu sei sobre o filme. No momento que tem o gancho para Guerras Secretas, acaba o filme do Doutor Estranho. Poderia fazer igual ao Homem-Formiga e Vespa. Mas, ao que está aparecendo, há uma decisão interna de que não há necessidade de explicar mais do que os filmes já estão explicando, que não há necessidade de puxar mais essa história e que a Marvel precisa se concentrar nesses 2 grandes eventos, nesses 2 grandes crossovers que vão dominar os cinemas. E eu fico imaginando que bom que o Doomsday foi para depois do Homem-Aranha, né? Porque o Homem-Aranha fica meio perdido no meio dos 2 filmes. Ia ser considerado um filme prequel. Mas agora que Doomsday foi adiado pro fim do ano, era em maio, e aí o Homem-Aranha entrava em julho, agora ele foi para dezembro, nós temos um período aí depois de Homem-Aranha para preparar Doomsday. Doomsday encaixa diretamente, sem contratempos, sem distrações, sem prequels, sem flashback, diretamente em Guerra Secreta. Esse está sendo o plano da Marvel, ao que parece. Então que bom que houve essa mudança. Talvez o adiamento de Doomsday fosse justamente por isso, não fosse nem uma questão de tempo, de produção, fosse uma questão de narrativa, de consistência da história. Então vamos jogar para depois do Homem-Aranha. Tem espaço? Ah, tem um em dezembro que era do, sei lá, que a gente tava imaginando pro Blade. Coloca ele lá. Falar em Blade, né? Blade poderia pegar essa vaga aí, poderia ter, mas parece que eles não vão conseguir o roteiro de Blade. Blade vai ficar mesmo para depois desse reset, como disse o próprio Kevin Feige da Marvel. Então é isso aí que eu queria conversar com vocês. O que você acha? Escreve aqui embaixo. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.